Para iniciar a minha fala, eu gostaria de citar duas frases. A primeira é, no século XXI, é inadmissível que nós ainda tenhamos atitudes antidemocráticas, como a que o senhor secretário de Educação proferiu nesses últimos dias. E a segunda frase é, a lei se faz a partir da luta. E nós, da Educação de Santa Catarina, estamos em luta de novo. O interessante é que a gente está em luta, nesse momento, não para ampliar nossos direitos, mas para não perder os direitos que tínhamos conquistado historicamente ao longo da nossa luta. Eu inicio essa minha fala a partir dessas duas frases, porque elas vão tentar nortear o contraponto que eu vou fazer com o vídeo que foi veiculado nas mídias de maneira geral e que a gente vai passar agora, porque ele é interessante para nós abordarmos a questão da antidemocracia que o governo está propondo para nós. Por favor, o vídeo. Que uma vez eu vou repetir. Enquanto o sindicato não admite sindicalista pelego de governo, o governo não pode admitir diretor de escola e gestor pelego de sindicato. Tem que tomar posição. O diretor ou bem está como gestor e tem que garantir o funcionamento da escola, ou bem ele é sindicalista e aí ele tem que deixar a direção da escola. Você vai se fazer respeitar como gestor, diretor, a hora que você mostrar respeito também. Eu não estou falando isso para os diretores que, felizmente, são a imensa maioria, trabalham pela garantia do funcionamento da escola. Eu estou falando daquele diretor que está escamoteando, que a gente tem denúncia disso e nós vamos apurar, está escamoteando, fazendo de conta que não é com ele e por baixo dos panos está apoiando greve na escola. Está claro isso? Nós vamos apurar. E o cargo, ainda que escolhido pela comunidade, continua sendo cargo de confiança do governador. Respeite o processo. O seu papel é garantir o funcionamento da escola. Se nós apurarmos isso e confirmarmos, vai ter consequência. São Miguel, qual a orientação que devemos dar aos professores que estão em estágio probatório e estão em greve? Como fica a situação desse servidor na avaliação do estágio probatório? Pela lei, ele é passível de demissão. Ele está se fragilizando no processo. A lei diz isso. Agora, nós vamos orientar na medida do possível para não prejudicar, em primeiro lugar, o estudante, em segundo lugar, a escola, e, em terceiro lugar, o professor, nesse caso. Oriente o professor em estágio probatório. Não vale a pena. Não tem nada finalizado. Não vale a pena. Não vale a pena ele parar. Ele está se colocando em risco. Eu não quero demitir ninguém. Eu quero a escola funcionando. É isso que a gente quer. Eu não gostaria de fazer isso. Mas a lei é clara. Em algum momento, alguém pode me acionar externamente para que isso possa acontecer. Porque se eu não cumprir a lei, eu estou cometendo uma irregularidade. Como fica a questão do ACT em greve, uma vez que a legislação prevê que 3 faltas injustificadas na sequência ou 5 alternadas reverterá em demissão do professor? É a lei. A lei está dizendo isso. O ACT está ciente disso, porque nesse momento nós não tomamos nenhuma posição radical por parte da Secretaria de Educação. Nesse momento a gente só está orientando para fazer diálogo, mas vai ter um momento que a gente vai ter que tomar a decisão. Porque, como eu disse, daqui a pouco não é o Eduardo querer aplicar a lei ou não. É um ente de controle externo dizer que o seu Eduardo, ao não cumprir a lei, está incorrendo numa irregularidade. E eu vou ser franco com vocês. Eu não vou tomar multa e não vou tomar processo
por conta de alguém que não fez o que devia de fazer. Geré Dionísio Cerqueira. Os professores ACTs, que já foram contratados no antigo plano, terão mudanças nos seus contratos com a medida provisória? Não. A medida provisória fez exatamente isso. A gente já tinha um grupo de professores ACTs que já tinha o contrato estabelecido. O que nós fizemos foi colocar a medida provisória para que a gente não colocasse um ganho maior para os novos no processo. Então, veja, o professor ACT, que é aquele que fez a primeira escolha, que é aquele professor que veio do processo seletivo, que foi feito, né, pela CAF, aquele professor que não escolheu pela chamada pública, esse professor continua ganhando do mesmo jeito que ganhava no passado. Até teve aumento. O professor da medida provisória é aquele que a gente contratou depois do dia 11 de fevereiro, quando as aulas já tinham começado. Que normalmente é professor de chamada pública. As aulas excedentes dos professores ACTs continuarão sendo pagas no mesmo formato que eram pagas antes. O que houve foi um erro de processamento que está sendo corrigido. Então, tem um monte de incoerências na fala do senhor secretário. Temos maior respeito pela pasta que ele representa, temos maior respeito pela pessoa dele, mas não podemos admitir determinadas situações. É porque a fala dele é extremamente antidemocrática. Por que a gente diz que é antidemocrática? Porque ele propõe para os diretores que vão persuadir, vão para a sala de aula e tentar persuadir o professor a não estar no movimento de greve, porque ele acha que o movimento, ele tem de provar que o movimento é fraco, porque isso foi essa fala dele. E nós, enquanto sindicato, a gente deixou muito claro que o movimento é legal. O nosso movimento é legal porque está garantido na Constituição. Ele acabou de mostrar no vídeo a Constituição, no artigo 8, 9 e 10, que nos assegura o direito de pararmos, de cruzarmos os braços. Quando a gente cruza os braços, nós, enquanto categoria, quando nós cruzamos os braços, a gente só faz isso em função de que nós queremos conversar com o governo. Se nós formos observar o histórico do movimento, no dia 3, a primeira assembleia, ela não saiu com greve decretada. A gente falou assim, olha, vamos dar mais uma semana para o governo vir negociar com a categoria. No dia 10, uma nova assembleia. Novamente, não houve movimento nenhum no sentido do governo conversar com a categoria, a gente propôs que vamos esperar mais 2 semanas. Dia 24, nós voltamos a uma nova assembleia, e como o governo não tinha sinalizado com nada de novo, e nem veio sentar para conversar com a categoria, a gente saiu com greve por tempo indeterminado. Né? Então, deu o que acontece. Nós, enquanto sindicato, e eu sei que vai vencer meu tempo ali, né? Dá para dar mais 2 minutinhos só, secretário? Sim, fique à vontade, professor. Obrigado. Nós, enquanto sindicato e entidade sindical, nesse caso, a gente colocou para o governo todo o processo, todo o trâmite. No dia 24, 3 dias antes, a gente avisou que estaria entrando em greve por tempo indeterminado, e no dia 24, decretamos greve. A partir dali, iniciamos toda uma movimentação, e a nossa camiseta tende a mostrar isso. O magistério está em movimento. Quando a gente cruza os braços, não é porque nós não queremos conversar com o governo, é justamente o contrário. Lá na Constituição, nos artigos 8 e 9, ela diz exatamente isso. Quando a categoria cruza os braços, ela só o está fazendo porque ela quer negociar com o governo. Quando a gente faz isso, que cruza os braços, não quer dizer que está havendo ausência ao trabalho. Não há ausência ao trabalho, existe ausência de trabalho. É diferente da ausência ao trabalho. Se existe ausência de trabalho e não ao trabalho,
Então, não se justifica aquilo que o governo colocou, que o secretário colocou, que é o fato dele dizer que nós podemos exonerar alguém porque ele tem 3 faltas consecutivas. Não é falta consecutiva nesse caso e não se aplica uma lei estadual sobrepondo a uma lei federal, que nesse caso seria a lei do direito de greve, né? Então, o que a gente vem colocar nesse momento e tentar colocar a mesa diretora e a todos os vereadores que aqui estão representados? A gente vem pedir que haja uma deliberação, uma moção, alguma coisa nesse sentido por parte dos vereadores de Jaraguá do Sul, no sentido de tentar fazer com que o governo volte a negociar conosco, porque ele se nega a sentar com a categoria, né? Tanto que ele sugeriu, disse que vai apresentar a nova proposta aos diretores. E lá no artigo 9, de novo, a gente volta o artigo 8, inciso 3º, diz que quem tem o direito e é habilitado para negociar com o governo é o sindicato, né? Então, quando o sindicato sugere para a categoria que eles cruzem os braços para que a gente volte a negociar, é exatamente isso que nós queremos. E aí o governo vem lá e fecha as portas de forma antidemocrática. E para piorar ainda a situação, de forma antidemocrática, ele vem a público e diz: diretores, persigam os seus professores. E mais ainda, ele diz assim, o cargo do diretor é um cargo de confiança. Não é. Por que não é mais um cargo de confiança? Nós temos eleição para diretores agora. Quem determina qual é o diretor da escola é o Conselho Deliberativo. Não é mais indicação política. Logo, não pode ser cargo de confiança. Então, não é cargo de confiança do governo de forma alguma. O que sugere, então, que o governo, de novo, está errado, de forma antidemocrática, sugerindo isso e dizendo que ele é que manda, né? Então, assim, senhores vereadores e a Natália, que é a presidente da mesa nesse momento, nós, de novo, agradecemos o espaço que nos foi aberto e a gente gostaria de pedir, de forma muito respeitosa, que houvesse alguma indicação nesse sentido de tirar uma moção para tentar mover o governo a voltar à negociação. Professor, o senhor é professor, né? Da mesma forma como nós agimos da última vez, da última greve, quando vieram os representantes aqui, nós elaboramos uma moção de apelo, nós o faremos. E eu vou pedir ao vereador João que encabece, os demais vereadores que queiram assinar podem contar com a minha assinatura, vereador João. Só vou pedir ao professor que nos passe as considerandas, os pontos principais desta moção, para que a gente possa encaminhá-la de acordo com as reivindicações da categoria. Contem com esta casa. Infelizmente, o nosso poder não é um poder de decisão com relação às decisões do governo do Estado, mas eu acredito que nós possamos nos solidarizar com a classe, uma vez que esta casa também tem professores, e nós sabemos da importância deste profissional na sociedade. E fica aqui o nosso lamento, né, por mais uma vez, a nossa categoria de profissionais da educação estar passando por situações indignantes, eu diria. Os professores que deveriam ser respeitados na sociedade, ser valorizados, ser bem pagos. Infelizmente, é uma classe que não aparece entre as 50 profissões no ranking de remuneração, ela não está nem entre as 50. Então, o que nós queremos de um país, de um Estado, que não valoriza os seus profissionais da educação? Fica aqui uma reflexão, fica aqui o nosso apelo, já de forma verbal, mas nós o faremos em forma de moção, professor, e o desejo desta Casa de Leis é que essa situação se resolva o quanto antes, para que os nossos professores sejam atendidos e que as nossas crianças, os nossos alunos, adolescentes, voltem a ter os nossos profissionais em sala de aula, que esse é o desejo da nossa sociedade. Contem conosco, e o nosso desejo sempre é que a educação, e o nosso sonho, meu sonho particular, é de ver ainda um dia ser valorizada como um fator que mude a sociedade. Quando os nossos governantes entenderem que o que muda definitivamente uma sociedade é a educação do seu povo,
E aí, quem sabe, nós não precisamos mais ver os manifestos, nós não precisamos mais ver essa situação toda que nós estamos acontecendo no país, e tudo isso eu atribuo à falta de uma política educacional efetiva, tanto no país como no Estado. Então, professor, conte conosco. Na próxima quinta-feira, nós, se o vereador João entender dessa forma, nós já podemos estar votando esta moção na próxima quinta-feira. Se o senhor quiser acompanhar a sessão, acompanhado dos professores, também fique à vontade. Obrigado, Natália. E assim, ó, na quinta-feira, eu vou encaminhar o processo todo para o João, via e-mail, mas na quinta-feira nós estaremos em Florianópolis, numa assembleia, onde a gente tenta mostrar para o governo a força do magistério de Santa Catarina. Nós, de Jaraguá do Sul, historicamente, nunca fomos muito aguerridos na greve, né? Mas nessa greve ela está sendo totalmente diferenciada do que nós tínhamos de história. Nós temos já 3 ônibus lotados e caminhamos para um 4º ônibus indo a Florianópolis. Isso tem se revelado no Estado como um todo. E isso mostra a força do magistério de Santa Catarina, provando o contrário daquilo que o Deschamps tem colocado, que é que não existe greve no Estado. A gente agradece já antecipadamente. Na quinta-feira nós não estaremos, a gente pode deixar alguma representação. E, mais uma vez, muito obrigado. E nós lamentamos mais uma vez esta lacuna que fica no atendimento à nossa comunidade. Hoje de manhã, um exemplo, professor, do que o senhor está falando, eu estava visitando a APAI, e a diretora passava de sala em sala avisando os alunos que, a partir de amanhã, 15 professores da APAI também estariam aderindo à greve, o que nos deixou bastante sensibilizados com a reação, inclusive, dos alunos, né, daquela instituição. E isto é recorrente às demais instituições do ensino do Estado, aqui em Jaraguá do Sul, como nunca antes eu realmente tinha visto, as escolas, os professores aderindo ao movimento, e o nosso desejo, de fato, professor, é que o governo do Estado sente, negocie e apresente uma política salarial digna aos nossos professores e que resguarde os direitos dos nossos professores. É isso que nós queremos. Tá bem, professor? Muito obrigado.